Muito bom dia para todos, mais uma vez, desde a Califórnia, desde a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Bom dia, boa tarde para a região autónoma dos Açores, boa tarde para aqueles que nos acompanham em outras partes de Portugal, continental, também na região autónoma da Madeira. E para aqueles que nos acompanham, obviamente, no mundo de língua portuguesa, em vários países, quer em África, quer no Brasil, e na nossa diáspora, para aqueles também que nos acompanham, welcome to every one of you, welcome to especially to our students who know our speaker because they were able to have her presence here a couple of months ago. Portanto, também uma palavra de saudação aos nossos alunos que estão seguindo, portanto, o simpósio Filamentos de Dança Atlântica, nesta sua a quarta edição agora, portanto, online, agora, portanto, virtual, depois de termos tido entre 1990 e 2002 duas edições presenciais. Bem-vindos também aos nossos alunos, como estava a dizer em inglês, que conhecem a nossa convidada porque estiveram ao vivo com ela há cerca de mês e meio, quase 2 meses agora atrás, e portanto, uma das nossas aulas, o Português 1B, que está a seguir, porque nada melhor do que aprender a língua portuguesa do que ouvindo-a na sua totalidade. E obviamente que quando quer a poeta Ângela Almeida, quer o poeta Alberto Pereira, aqui estiveram, falaram em português, mas houve uma tradução, portanto, para os alunos. É com muito gosto que damos as boas-vindas, mais uma vez à Universidade, desta vez um bocadinho diferente, virtual, à doutora Ângela Almeida, que todos conhecem, acima de tudo é poeta e acima de tudo também é investigadora em vários campos da cultura, da poesia, da literatura, e uma das exímias conhecedoras da obra de Natália Correia, portanto, que cabe muito bem nós abrirmos o Congresso Filamentos da Herança Atlântica, este simpósio, melhor dito, uma vez que temos a Cátedra Natália Correia, que é uma cátedra viva, com muitas atividades, graças também à colaboração e à amizade de poeta Ângela Almeida. Portanto, Ângela, a primeira palavra é de gratidão, de agradecimento, de bem-vinda mais uma vez desta forma virtual à Universidade. E muito obrigado por teres aceito o nosso convite e muito obrigado, acima de tudo, a toda a gente sabe, mas nunca é demais repetir, agradecer-te porque se a Cátedra Natália Correia existe, tens sido uma grande impulsionadora e a alma viva da mesma. Portanto, muito obrigado. A alma viva, impulsionador, tens sido tu. Eu sou uma mera colaboradora. Não, não é bem assim, Obrigada, não é bem Dinis. assim. Olha, antes de mais, muito obrigada. Um grande, grande abraço a todos os que estão a ouvir. É uma honra e uma grande alegria poder regressar à Universidade de Fresno a este simpósio. Por esta via também, que felizmente agora, através das novas tecnologias, podemos também ligar-nos e estar juntos, trocar ideias, saberes e etc. E então, agradecendo o convite, do professor Dinis Borges, eu realmente lembrei-me que o tema sobre Natália Correia, que era mais oportuno trazer e muito interessante, seria, uma vez que acabámos de celebrar os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, seria exatamente trazer o pensamento de uma das maiores vozes de Portugal e da Europa da segunda metade do século XX, exatamente sobre o 25 de Abril. E aí está, portanto, Natália Correia, tal como eu disse aí, portanto, nasceu nos Açores a 13 de setembro de 1923, morreu em Lisboa a 16 de março de 1993, viveu aqui até os 11 anos e, portanto, quando tinha 11 anos de idade, tinha acabado de fazer 11 anos de idade, 1934, o país estava há poucos anos imerso numa profunda ditadura e Natália Correia vai para Lisboa, em Portugal continental, com a mãe e com a irmã. E, portanto, eu já falei, portanto, acabei por dizer ditadura, portanto, a Revolução dos Escravos, que é uma forma também como nós nominamos o 25 de Abril de 74, é o grande episódio que vem devolver a democracia e a liberdade aos portugueses. E, tal como eu disse, ela em 1934 vai para Lisboa com a mãe e com a irmã.
E porquê é que o 25 de Abril de 1974, porque é que esta revolução que devolve a democracia é tão, tão importante para esta mulher? Primeiro, porque ela tinha sido criada em liberdade. Ela viveu numa ilha rodeada, portanto, por um espaço imenso livre, natural. A mãe deu-lhe esse conceito quando ela ainda era muito, muito menina, deu-lhe, portanto, a possibilidade de acreditar naquilo que, aliás, no livro ela diz: farei conforme te prometi, mãe, acreditar e nunca desistir do impossível, a liberdade. Portanto, a mãe entregou-lhe este conceito de liberdade, educou-a de forma liberta, portanto, para ela ser uma pessoa liberta. E aí, Natália Correia percebeu que para ser livre era preciso estar liberto de tudo o que nos condiciona. E então, porque é que ela tinha esta vida liberta, que lhe levava à liberdade? Para já, ela, desde criança, que convivia com os livros, com a arte, através dos músicos, dos pintores, portanto, com a mãe. Depois, ela também vivia sempre, desde criança, muito rodeada do pensamento de Antero de Quental, aliás, banco onde se refugiava no campo de São Francisco, e, como sabemos, Antero de Quental era um grande adepto da liberdade, um dos maiores poetas da literatura portuguesa do século XIX. Por outro lado, ela também estava, portanto, ela ficou de veras impressionada com as festas do Espírito Santo, com o culto do Espírito Santo, com esse amor pentecostal que tudo ligava entre si, com a fraternidade que existia entre as pessoas. E, portanto, tudo isto a libertava e lhe devolvia um grande sentimento de mulher livre, até porque foi educada pela mãe. O pai tinha-as abandonado em 1929 e a mãe, que não terá tido uma vida nada fácil, obviamente sozinha, professora e escritora também, apesar de mulher naquela altura em que havia uma grande opressão e uma grande repressão sobre as mulheres, dotou-a de um espírito bastante livre. E, portanto, quando elas vão para Lisboa, em 1934, estamos ainda a 40 anos antes do 25 de Abril, antes da Revolução dos Escravos. Natália leva na sua bagagem interior esse conceito de liberdade. E quando chegam a Lisboa, Natália vai viver com a mãe e com a irmã décadas de profunda ditadura. Com a mãe e com a irmã até início dos anos 50, porque em 1952 ambas imigram para o Brasil, mas a década de 40 é crucial para as três, porque a mãe era a própria que muitas vezes a incentivava a lutar pela liberdade, a ser corajosa, ousada. E é deste modo que em 1945 já Natália Correia pertence ao MUD, que era o Movimento da Unidade Democrática, e entrando pela mão de António Sérgio, o grande pensador do socialismo utópico de Natália, e começa a aderir às cooperativas que então existiam em Lisboa. Portanto, ela inicia de facto um grande combate ainda aos 20 e poucos anos, muito jovem mesmo, e começa a ser perseguida pela PIDE. Portanto, para onde quer que iam, ela com a mãe e com a irmã ou sozinha, a PIDE perseguia-as, fazia relatórios, informações, chamava-as a depor. A PIDE foi a polícia política instituída pelo regime que, portanto, aplicava punições, fazia vigilância e aplicava punições consoante o comportamento, dos cidadãos. Ah, ne- Neste contexto em que, por exemplo, havia também a censura, ou seja, as obras eram todas passadas a pente fino, não apenas livros, mas até os próprios textos para jornais. Natália teve textos de jornais censurados, tal como outros autores, e teve 8 livros uh, lhe foram confiscados pela PIDE, e, portanto, os anos 50 e 60 foram anos de avultados castigos, em que não pôde publicar
as suas obras mais importantes, e porquê? Porque eram mais apelativas da liberdade, outras nem fazia sentido ter censurado, mas o que é facto é que censuraram, e inclusivamente chegou a ser condenada, chegou a ir a tribunal e a ser condenada a uma pena de prisão suspensa de 3 anos. Ora, tudo isto, digamos, informa o seu pensamento. Estávamos num contexto muito particular em Portugal. Portugal estava seguia, digamos, a sua deriva colonial. A guerra colonial foi uma realidade para o nosso país, que durou de 1961 até 1974, e se não fosse o 25 de abril de 1974, as colónias portuguesas, isto é, os povos de África, que eram intrinsecamente livres, estariam ainda hoje sobre o jugo de um conceito errado de Império Português e de uma sede imperialista do nosso país. Portanto, com tudo isto e com todos os castigos de que foi alvo, com tudo e com a sua atenção ao mundo e ao que se passava no seu país, uma atenção meticulosa, dedicada, dinâmica, interventiva, quando se deu o 25 de Abril, Natália Correia teve realmente um jato de profunda felicidade, de profunda alegria. Mas curiosamente chamou-lhe a liberdade brancura do relâmpago. E nós sabemos que o relâmpago é rápido, não é? Portanto, a liberdade brancura do relâmpago. E, portanto, esta expressão em si mesma indica que, se calhar, ficou alguma coisa por fazer. Portanto, a Revolução foi fundamental. Aliás, o texto que ela escreve no seu livro, no seu diário de leitura obrigatória, que não é apenas um diário, já vou também falar disso, não percas a Rosa, de leitura obrigatória, o seu livro sobre o 25 de Abril e sobre digamos, aquilo que ela chama, entre aspas, o desastre português, de toda a história. Este livro tem os textos que ela escreveu no raiar da madrugada do 25 de Abril e também do 1º de Maio. E, portanto, espelham a felicidade, a alegria estonteante da autora quando se deu o 25 de Abril. Ela que, na noite de 24 para 25, esteve no Botequim com um jornalista francês, Dominique de Rouc, e foi acompanhando o que se passava com as tropas, portanto, o movimento das Forças Armadas que fizeram a Revolução. Para quem não vive cá, é importante saber que esta foi uma revolução como devem ser todas. Foi uma revolução sem sangue, foi uma revolução ditada por uma ação pacífica. E nós chamamos a Revolução dos Cravos porque realmente o cravo vermelho e não de outra cor, foram cravos vermelhos que foram instituídos naquele dia. Portanto, um cravo amarelo, azul ou branco não tem nada a ver com a Revolução de 25 de Abril, é porque às vezes já há quem usa, não tem nada a ver. Portanto, ou se usa o cravo vermelho ou não se usa. Aqueles cravos foram instituídos porquê? Porque uma senhora chamada Dona Celeste, que hoje está com 90 anos, naquele dia estava a sair de um restaurante onde trabalhava, no dia 25 de Abril. E na manhã desse 25 de Abril ia haver uma grande festa para celebrar um aniversário lá no restaurante, na Baixa de Lisboa. E a senhora depois não tinha, portanto, tinha levado imensos escravos para lá, vermelhos, a pedido do proprietário do restaurante. Entretanto, devido a um incidente, a festa não se realizou e o proprietário disse à senhora que levasse os cravos para casa. E a senhora, quando saiu, ia cheia de cravos. E passou por um dos soldados do movimento das Forças Armadas que lhe pediu um cigarro. E a senhora disse: Eu cigarros não tenho, mas tenho cravos. E pôs um cravo na ponta da arma. E, portanto, isto é um símbolo incrível de como uma flor e o que ela diz pode fazer uma revolução. E é incrível que no dia seguinte já andava imensa gente com cravos e de maneira que o cravo vermelho é o símbolo da Revolução de Abril. Portanto, isto foi um parênteses para explicar
realmente a quem não vive cá. Quanto a este livro, O Não Percas a Rosa, como eu disse, é um livro fundamental para quem quer entender o que Natália Correia pensa do 25 de Abril e pensa muito bem, naturalmente, mas o que também Natália Correia pensa que se poderia ter feito e não ficou feito no tempo pós-revolução, logo a seguir à revolução. Não Percas a Rosa, Diário e Algo Mais, como o próprio título indica, não é apenas um diário. É ela que o escreve, Natália Correia. Ela diz diário e algo mais. Portanto, vamos ler o título. Então, se não é apenas um título, o diário, então o que é? É, de facto, um diário sobre a Revolução dos Escravos, um diário que vai de 25 de abril de 1974 até 25 de novembro de 1975, portanto, que engloba todo o período do PREC, portanto, do período revolucionário em curso, portanto, em que a extrema-esquerda tomou conta do país, digamos assim. Mas não é só isso. Por um lado, no próprio decorrer deste diário, há momentos de uma poeticidade incrível, em que o inconsciente insular vem ao de cima, como que a ampará-la, digamos, de tudo o que ela sentia, a dar-lhe abrigo e liberdade de expressão. E por outro lado, portanto, para além destes momentos poéticos que encontramos e que são de facto lindíssimos, dos mais belos, até diria, de Natália Correia, há, de facto, no fim, passados, o livro não encerra com este discurso diarístico, o livro encerra 3 anos depois do 25 de novembro, com um maravilhoso ensaio escrito a 28 de setembro de 1978, escrito, talvez não por acaso, na Ilha Terceira Açores, porque tem muito a ver com o pensamento de Natália Correia, o facto de ter escrito nos Açores, por ser, como ela dizia, o último reduto da Portugalidade, isto é, o lugar do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, não é verdade? E este ensaio é um diálogo espantoso, maravilhoso com Fernando Pessoa. Portanto, da mesma forma que Fernando Pessoa completou o pensamento de Camões, da mesma forma que Pessoa vem, através da mensagem, para completar o pensamento de Camões para Portugal, evocando o Quinto Império, não é? Também Natália Correia, aqui, neste ensaio, completa o pensamento de Pessoa na mensagem. E de que forma? Exatamente, pegando até em alguns versos do próprio poeta, da mensagem, usando o próprio símbolo, a rosa, como nós sabemos, que é, digamos, um nome bastante utilizado por Pessoa ao longo, a hora também, a hora e a rosa, que são dois grandes símbolos, digamos, o primeiro do encoberto, o segundo, um símbolo rosa cruciano, até também, usado por Pessoa. Portanto, a rosa que significa o amor total, o amor do espírito, e a hora com H maiúsculo, a hora, não a hora do relógio, mas ao momento de atuar, o momento de agir. E como nós sabemos, há aquele poema do Pessoa na mensagem em que ele acaba por dizer a hora é quando alguém quiser. Aqui também, Natália Correia diz que, no fim, que chegou a hora de alcançarmos o Quinto Império e que no momento em que se entrar nessa hora, que se começar a vivenciar essa hora, que é, digamos, o Quinto Império, e no fundo o Quinto Império é a prática da terceira idade pentecostal, portanto, de um novo conceito de império, de um verdadeiro conceito de império, que não é um império exterior de bens materiais, que não é a ganância de Portugal a destruir outros povos, a fomentar a guerra com sangue, portanto, povos livres,
mas sim o império da língua e da cultura portuguesa. E, no fundo, o que nós estamos a fazer neste simpósio hoje é a praticar esse império de língua e de cultura portuguesa, que é um império que não tem uma geografia física particular, que não tem um credo particular, mas que tem uma alma fundamental, que é a própria língua portuguesa, não é? A língua portuguesa é essa própria alma fundamental que se espalha e ela não tem que ter, de facto, uma residência fixa. Ela está onde houver alguém que ama a língua portuguesa, que ama a nossa cultura, que ama a nossa cultura e que a fale, que esteja connosco. E praticar isso o quê? É praticar o Quinto Império. E é muito bonito, porque ela então acaba o livro a dizer que quando se completar isso, poderemos então dizer: completou-se o teu credo, Fernando Pessoa, cumpriu-se Portugal. E depois acaba Portugal, Portugal, não percas a rosa. Ora, Fernando Pessoa preconizava: cumpra-se Portugal. E Natália vem completar o raciocínio de Fernando Pessoa, dizer que quando isso acontecer, sim, então teremos cumprido Portugal. E porquê todo este desencanto de Natália? O que é que faltava fazer? Se realmente a felicidade dela foi imensa quando se deu a Revolução do 25 de Abril? Ela tem um texto em que diz exatamente que a minha revolução não é esta. A minha revolução está equitelarizada em 4 dimensões, que são homem, nas 4 dimensões do homem, que são corpo, alma, espírito e intelecto. E, portanto, ela achava que tínhamos concretizado a parte do corpo, da alma e do intelecto do ser humano, mas que não tínhamos, digamos, concretizado a parte do espírito. Aliás, a propósito do 25 de Abril e daquilo que faltava fazer, não do que já foi feito e que foi bastante e que foi fundamental para nós, obviamente, mas do que faltava fazer, ela escreveu num inédito assim: há uma outra ideologia, a do espírito. E então, quando eu li isto uma vez, eu pensei: preciso de entender definitivamente o que Natália significa ou pretende dizer quando utiliza espírito. Porque era um vocábulo muito utilizado por muita gente a propósito de Natália Correia. Natália Correia é espiritualista, o espírito e Natália Correia. Então eu fui procurar e Natália tem um outro inédito. Isto é muito interessante. Ela diz: espírito igual a amor total. Ou seja, espírito é uma parte de nós que é capaz de incorporar, de condensar o nosso amor físico, com o nosso amor inteligível, com, com esse outro amor da nossa própria essência, que é a nossa alma, mas que é capaz de fundir tudo de uma forma inteligente, até com algum distanciamento, se calhar, de uma forma que eu diria, entre aspas, racional, e dizer: isto é amor, é preciso praticar o amor total, livre de tudo. E então aí encontrei e percebi: sim, isto faz sentido. Porquê? Porque em 1957, ao publicar um livro de poesia, Natália Correia, com os seus 20 e poucos anos, já escrevia 2 versos que me deitaram ao chão pela magridade que ela tinha, que é: vou das antíteses para o absoluto. Como é que uma jovem de 20 e poucos anos escreve isto? E então fui percorrer o pensamento dela e percebi que há uma consistência e há um desenvolvimento deste pensamento, e tudo tem a ver, tudo vai, digamos, entrar no 25 de Abril, vai justificar este conceito de espírito, vai justificar o seu desencanto por não ser tudo feito e vai justificar esse apelo dela a que se faça o que ainda não foi feito.
Perdão, então isto o que é? As antíteses são as antinomias, exatamente, ah, as desigualdades existentes no mundo, não é verdade? Todas as oposições, aquilo que separa o indivíduo em função de língua, por exemplo, em função de religião, em função de etnia, em função de condição social, em função de idade, em função de condição económica, etc. Tudo isto são as antíteses. E ela, com isso, e revirando a história até o início, ela percebe que, de facto, o grande equívoco humano foi não ter percebido que as antíteses, estas antíteses, sempre comandaram o ser humano. Ou seja, o ser humano sempre viveu voltado contra si próprio e, portanto, contra os outros, ao viver apenas de um lado da história, não é verdade? Pronto. Então, o que é que isto tem a ver com o 25 de Abril e com o espírito? Tem, tudo. Porque ela o que vem dizer com esta expressão, a minha revolução é outra, equilibrarizada nas quatro dimensões de alma, corpo, intelecto e espírito, o que ela vem dizer é que falta mudar a interioridade humana. Se nós mudarmos por fora as instituições, não é verdade? Se mudarmos por fora os programas políticos, mas se cada ser humano não mudar por dentro, não serve de nada. Não serve de nada porque continuamos completamente equivocados e como vivemos nesse equívoco, continuamos a ter aquilo que ela chamava de existência simbólica, que é, como dizia o Jung, viver só numa parte da vida, não aceitar a outra parte. Portanto, nós não mudamos por dentro, falta aceitar o outro por dentro, falta criar uma totalidade por dentro, falta não perseguir por dentro. Não é verdade? E isto é interessantíssimo. E daí que aqueles dois versos de 1957 vêm realmente fazer todo o sentido quando entramos no pensamento dela do 25 de Abril e ela faz esta afirmação. Sim, faz sentido, é a revolução dela. Porquê? Porque aí ela almeja uma totalidade heterodoxal, ou seja, esse absoluto em que é possível viver a totalidade com as partes da forma como são, ou seja, com a diversidade da forma como ela é, sem querermos impor nenhuma alteração. Isto é a interculturalidade. Em termos práticos, Dinis, não é? Isto é a interculturalidade. É o que ela vem dizer, e o pensamento de Natália Correia é extremamente prático por isto. Ela vem dizer falta praticar a interculturalidade dentro de nós para podermos praticá-la fora de nós. E, portanto, se há alguém que defendeu com todas as formas, através dos jornais, através de discursos, na sua obra literária, a interculturalidade foi Natália Correia. Portugal, que tinha sido um país imperialista, que tinha colonizado povos livres, não é? Tinha agora o dever, e com 1974, com o 25 de Abril, devolvemos a liberdade aos países que tínhamos injusto e cruelmente colonizado, tinha o dever de praticar a interculturalidade. E essa é também a grande mágoa de Camões. Vem desde aí essa mágoa que ele, aliás, acentua nos últimos dois cantos dos Lusíadas, de cada canto dos Lusíadas. E que Pessoa vem novamente ressalvar e que Natália vem completar. Falta agora mostrarmos a nossa diferença. Que somos um povo intercultural, temos o dever de o ser. E, portanto, Natália vivia esse desencanto imenso, porque entendia que a revolução foi iniciada, mas não estava completa.
e que não se podia, de facto, integrar um quinto império, um império da cultura e da língua portuguesa, não se podia vivenciar uma terceira idade pentecostal se não fôssemos verdadeiramente interculturais. E para ser interculturais, temos que ser, conforme ela defendia, primeiro connosco próprios, depois com quem nos rodeia, depois na nossa comunidade, para conseguirmos sê-lo junto de outras comunidades. E é por isso que ela defendeu o iberismo. O conceito de iberismo associa-se a todo este pensamento de Natália Correia, que não tinha, curiosamente, a ver exclusivamente com a união de Portugal com Espanha. O verdadeiro iberismo de Natália Correia, o que ela realmente preconizava, e está escrito por ela, era uma verdadeira união dos países que falassem língua portuguesa. Era isto que ela defendia. E, portanto, eu acho que é importante, volvidos 50 anos depois do 25 de Abril, é fundamental, por um lado, agradecermos aos capitães de Abril tudo o que fizeram por nós, devolver-nos a liberdade, agradecer a esta autora, uma das maiores de sempre, do século XX, todo o seu pensamento e toda a sua obra e também continuar, digamos, a desenvolver esse pensamento na esteira daquilo que nos deu. Portanto, de continuar a desenvolver o pensamento de Natália Correia na esteira daquilo, que nos deu. Portanto, quer intervindo, quer escrevendo, quer, sobretudo, sendo esse ser humano completo que ela preconizava, que seria então para ela o ser humano resultante de uma revolução plena, completa, equilibrarizado nas 4 dimensões de alma, intelecto, espírito e corpo. Obrigada. Excelente, como sempre, obviamente. Não se espera outra coisa. Duas ou três perguntas ou dois ou três breves comentários e ter. Portanto, quando falaste, Ângela, e extremamente bem, na questão de, pronto, tivemos uma revolução, e aliás, ainda outro dia um amigo nosso escreveu nas redes sociais, a revolução não se fez, a revolução faz-se. Exatamente. E portanto, eu penso que quando as pessoas pensam que tudo aconteceu no 25 de Abril de 1974, estão completamente erradas. Aliás, os próprios capitães, o próprio Exato. Salgueiro Maia dizia isso, não é? Não se preocupem, não é? Aquela célebre frase dele, não se preocupem onde é que vão enterrar o Exatamente. meu corpo, preocupem-se em não enterrar esta democracia que a gente tanto lutou por ela. Portanto, a minha questão é que quando falaste podemos mudar, portanto, o exterior do edifício, mas se não mudarmos, portanto, estou a parafrasear, obviamente, o interior, e eu penso que, obviamente, tudo começa com e acaba com o ser humano, mas na realidade as nossas instituições, quando partiram da ditadura para a democracia, muitas delas continuaram as mesmas instituições. A PIDE foi-se embora, é verdade, Exatamente. mas não se remodelou totalmente o sistema, e isso acho que foi uma das razões por aquilo que eu li, graças ao que tu me tens fornecido de Natália no último ano e meio. Ah, ela própria escreveu naquele belíssimo texto, para que não se esperava até dela em muitos aspectos, sobre uma nova esquerda para a democracia. Ela que era uma mulher Exatamente. não era uma mulher da esquerda nem da Exatamente. Uma direita, era nova sem ideologia. esquerda. Exato, Porque a Natália era de esquerda, era profundamente de esquerda. Simplesmente ela apelava ao nascimento de uma nova esquerda. De uma esquerda que fosse total, tal e qual, como tu acabaste de dizer e muito bem, ainda bem que referiste isso. Uma esquerda que não viesse fazer o mesmo que se fez no regime da ditadura, que é continuar a perseguir, por exemplo. Porque a claro, Natália foi perseguida a seguir ao 25 de Abril. exato, Ela continuou a ser perseguida de outra forma. Ela exato. era diretora de 2 órgãos de comunicação social e teve de deixar de o ser. Portanto, ela foi perseguida de várias formas.
Portanto, não, era urgente e continua, aliás, a ser urgente uma nova esquerda, uma esquerda que não persiga também, porque ela também persegue. E o nosso sistema, gostaria também que comentasses, o nosso sistema político mundial, não é, portanto, obviamente, só em Uhum. Portugal, mas Portugal podia ser exceção. Costumo dizer, como já conversamos várias vezes, contigo e com outras pessoas em Portugal, particularmente nos Açores, até mesmo os Açores podiam ser uma espécie de laboratório da democracia, porque é tão pequeno que Exatamente, podiam ser, em vez de seguirem o que os exatamente. outros grandes fazem. A gente, não é? Mas na minha perspectiva, e gostaria de saber, tu, e acho que Natália fala muito disso, a partir do 25 de Abril, em vez de de se preocupar cada vez mais com o ser, as nossas instituições da liberdade e da democracia e do sistema democrático em Portugal e no mundo todo, mas particularmente em Portugal, copiaram o resto do mundo, em que o importante foi vender ao ser humano ah, que não cuidasse muito do ser, mas que se preocupasse cada vez mais com o ter. Sim, obrigada por dizeres isso, porque realmente esse era o grande desencanto dela, e eu penso que de todos nós que pensamos, porque realmente a deriva da Europa e da União Europeia, não é? Desde que foi implementada, esta deriva europeia, é um desencanto, ela acusa isso, quer dizer, como é que uma União Europeia que tem uma Carta dos Direitos Fundamentais, que tem deveres éticos, não é? Que tem a ver exatamente com essa totalidade do ser humano, como é que consegue abandonar isso tudo, para aderir a uma deriva neoliberal e que está em Portugal implantada, não é? Como ela dizia, é a Europa do aço, é onde nós estamos. E, portanto, toda a nossa herança filosófica, estética, toda essa herança que nós temos foi posta de lado. Portanto, a nossa interioridade, nós, além do mais, temos um grande dever, e ela chamava a atenção para isso, temos um grande dever, que é a imensa interioridade que herdamos. Se abandonamos essa imensa interioridade, abandonamos qualquer oportunidade de mudarmos e de fazermos essa mudança na totalidade. Não podemos abandonar essa interioridade, ela é salvífica para nós. Mas ao que parece, não interessa às nossas instituições políticas, não é? Não interessa. Interessa é exatamente o ter, a Europa do ter. E, portanto, e Portugal vai na mesma leva, aliás, com ahm, esta escala turística que temos agora, esta escalada turística, ah, toda a nossa identidade está a ser completamente destruída, não é verdade? Completamente destruída, e isso vê-se pelos próprios sítios, os próprios lugares, mesmo em Lisboa, os lugares emblemáticos onde nós sentíamos o cheiro e a presença da alma portuguesa, foram todos destruídos para se construírem arranha-céus que não interessam nada, que são iguais em toda a parte do mundo, não é verdade? Em que um turista está ali como está no Pacífico, noutro lugar qualquer, não é verdade? E é isso que está a acontecer. E, portanto, se não houver estas elites que pensam sobretudo, que apresentam este pensamento que, quanto a mim, que é dinâmico, não é? E que pode implementar a mudança, então não há qualquer forma de acreditarmos que amanhã possa ser um pouco diferente. Temos que insistir, não é? Não achas? Claro, 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 claro. E disseste muito bem, na realidade, a vasta maioria, eu não vou dizer todos, obviamente, que não é o caso, mas uma grande percentagem dos Estados que aderiu, particularmente como nós, em 1986 à União Europeia, porquê? É por condições económicas, nunca foi para ir buscar as ideias dos grandes pensadores europeus, que tal como Ah, os nossos também pensavam, não é? Aliás, eu tenho um amigo meu que costuma, essa é que é a grande desilusão, eu não tenho é? Essa é que é a grande desilusão. um amigo nosso que me costuma dizer que é um bocadinho anti-americano e que muitas vezes me diz: nós já estamos fartos da globalização, das hambúrgueres e dos hot dogs. E eu digo: está bem, esse é o nosso problema. O problema é a globalização americana ser essa. Se fosse através dos grandes escritores afro-americanos, asiáticos, Ah, etc., que têm escrito na América, ah, talvez o mundo fosse um bocadinho melhor, não? porque a América é riquíssima e, aliás, ela diz isso no Descobrir que era Europeia, não é? Exato, Que exato. os Estados Unidos da América têm um subsolo
riquíssimo. E tem que se virar é para esse subsolo. Claro, É claro, lá claro. que está a grande cultura americana, nessa música, nesses escritores, em tudo. A América é riquíssima, nesse subsolo. Exato. Ângela, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por esta Eu é que brilhante agradeço a apresentação. honra Eu não e a queria terminar imensa. sem mostrar aqui aos Ai, que amigos da alegria! Muito diáspora, obrigada pela portanto, a surpresa. Janela de Matisse e convidar-vos, aqueles que têm português, obviamente, a comprarem o livro. Está online, podem comprar através da Letras Lavadas, da Nona Poesia das Letras Lavadas também. E parabéns, é um livro excelente. Dito por Cumpri, ti, é uma cumpria, honra. Muito bem, por mim obrigada. não, mas cumpri a promessa que disse, vou ler é devagarinho e só leio, portanto, porque Mas eu quero também assim. leio, sabes que eu também, se for para ler poesia, é devagarinho, porque a poesia é contemplativa, Claro, claro, paramos, claro, olhamos, sentimos, não é? A claro. poesia é para isso, não Ficamos, é? ficamos tristes quando a gente compreende que, portanto, que as coisas, como usas e muito bem na primeira parte, ainda, e quando eu terminei, portanto, essa primeira parte, eu disse, mas meu Deus, como dizia a minha avó, meu Deus, ainda, apesar de tudo, Ainda. apesar de É, Natálias, apesar de pessoas, apesar de Camões, exatamente. apesar de Apesar de tanta tudo outra isso, gente, não é? ainda. Apesar de Ângelas e Henriques e Eugénios Andrades e tantos outros, e ainda. Ainda. Portanto, parabéns mais uma vez pelo teu Oh, livro e aqui Denise, está para os nossos amigos. obrigadíssimo. Um abraço, muito Muito obrigado, Ângela, obrigada. Um grande e abraço aos um teus abraço. alunos, a Um toda a universidade, a esse espaço lindo, maravilhoso. Com Muito muitas bem. saudades. E, Obrigada. e ainda o outro dia Muito obrigada. Foi uma honra. ainda o outro dia o Presidente falou do projeto da escrita criativa, portanto temos que pôr mãos à obra. Um abraço e até breve, então. Olha, não, Ok? eu não me esqueci. Não, nem ele, que eu falei com ele o outro dia sobre isso. Um abraço então, Next year, obrigado. if you can. Exatamente. Um forte abraço então, muito Um obrigado. grande abraço. Um Um grande abraço, um abraço. abraço. Obrigado. Obrigada, Denise.